televisão, levando a evangelização às famílias católicas do Brasil. Olá, bem-vindos ao Fale com Maria, que é a tua terapia na televisão. Aqui a gente sempre fala de um tema que diz respeito à tua saúde, diz respeito à tua saúde mental, diz respeito ao teu relacionamento afetivo, aquilo que afeta as pessoas e também afeta você. Vivo mudando, esse é o nosso tema de hoje. Quantas e quantas vezes a gente não acha que tem que ser uma pessoa bem resolvida, tem que estar com tudo definido, a gente acha que todo mundo ao nosso redor já está todo acertado, menos a gente, né? Quando você olha uma amiga que já casou, você pensa, meu Deus, né? E eu, o que vou assim da minha vida? Vivo trocando de namorado. Quando você muitas vezes vê que os filhos dos outros, entre aspas, passam num vestibular, então não quer nem saber de estudar, quando muitas vezes você pensa que a sua vida não se assenta nunca. Esse é o nosso tema de hoje. A gente vai estar com a Maria Marta Ferreira, como sempre, muito legal a presença dela sempre aqui no programa, todo mundo sabe que é ótimo tê-la aqui. Professor Renato Mocelin, historiador, o cara entende muito de história, a gente vai falar sobre mudanças na história e ver se efetivamente essas mudanças acontecem de forma tão rápida quanto nós pensamos. A Rafaela Fortunato também vai estar com a gente, além de poetisa, ela tem poesia sobre o tempo, olha que bacana, e sobre mudanças. Ela é uma excelente música, todas as músicas são de sua autoria, vamos ouvi-las com muito prazer e ver a sua apresentação aqui hoje. Claro que como público a gente só pode chamar gente interessante também, é claro, né? O Luiz Roberto Gusnato tá aqui com a gente também. Também temos a presença do Paulo Murayama é Hunter, né? E da Débora Desirê de Lara. Vamos falar várias coisas. Aliás, Headhunter, para quem não sabe, é caçador de cabeça, mas pode segurar a sua, não tem problema, quem não vai caçar a sua. É uma pessoa que caça talentos, é aquela pessoa que procura alguém para trabalhar em outro lugar. Ele faz o trabalho contrário. Você não está pedindo emprego, mas sabe aquela pessoa que liga para você e fala assim, você está interessado numa mudança? É mais ou menos isso, tá? Ele vai caçando talentos por aí. A gente vai falar sobre carreira, sobre mudanças na tua carreira profissional, ou mudança até de quem não tem carreira nenhuma e pretende começar. Por que não? Não é verdade? E por que não mudar? Não é mesmo, Maria Marta? Por que não mudar? Às vezes a gente acha que tem que estar fixado em algum lugar e eu vejo esse desespero, principalmente entre jovens, né? Pessoa jovem parece que já tem que resolver tudo com 20 anos, mas não sabe nada, 21 anos é bebê ainda. A gente tenta ensinar que é bebê, mas a pessoa não entende que é bebê. Ela acha que já tem que estar com tudo resolvido, né, Maria Marta? É uma pressa, né? Acho que essa pressa, ela é uma questão muito forte na nossa sociedade atual, né, Maria? E os jovens, eles têm sede de vida, eles têm muita pressa, porque tem muita imaturidade. Então, ainda não aprendeu a lidar com os processos, com o tempo das coisas, né? Até porque as mudanças, elas são imperativas, querendo ou não, elas virão. Algumas vezes é necessário, a gente tem medo delas, recua, mas é impossível a gente não aderir a elas. Caso teu filho, João Pedro, que hoje tem 8 anos, né? Vai fazer 10. 10 já, meu Deus do céu, esse guri cresce muito. Caso ele, que tem 10, que já é um senhor de 10 anos, queira fazer uma tatuagem com 14, você acha que é adequado ou não acha e por quê? Olha, na minha concepção, eu não acho que é adequado. Acho que ele ainda seria muito jovem aos 14 anos. Você falasse. Né? Muito jovem, porque aos 14 anos a volatilidade das escolhas são tão grandes. Explica o que é volatilidade, professor. Você está falando muito difícil hoje. Aquela coisa que muda tão rapidamente, né, Maria? Um dia eles querem uma coisa, outro dia já querem outra. Isso aqui é super interessante, gente, achei a coisa do século. Amanhã é que não era bem assim, né? Tem coisa mais interessante. Então, essa pressa toda, eu acho que você corre o risco de arrependimentos também precoces. Então, acho que eu convidaria ele a refletir um pouco mais, até os 18 anos, uma arbitragem um pouco mais firme lá em casa. E eu tenho uma teoria. Se o furo for pequeno, deixa fazer. Por quê? Ora, um alargador, vamos combinar, o que é alargador? Né? Aquela coisa que vai aumentando, aqui tem gente que tem aqui na rede evangelizada, eu acho lindo, mas desde que seja uma escolha já adulta, porque você tem aí uma coisa na tua pele, uma modificação corporal, que é profunda, é grande e é difícil de você retroceder. Agora, faz um furo a mais na orelha, um furo a menos, um furo no bico, sinceramente falando, um no nariz, não faz muita diferença, porque são cicatrizes praticamente que a gente chama, né?
que quando a pessoa deixa de usar, acaba fechando sozinha por conta e também não causa prejuízo. Então, essa é a minha teoria. Se o furo for grande e se tiver tinta, não pode. Se o furo for pequeno e não tiver tinta, pode. Porque dá pra se arrepender, você não acha? Eu adorei. Depende da dimensão do furo, né? E se não tiver tinta, pronto, já tá decidido. Maria já tem todos os elementos que eu preciso. Ou então você pode fazer a proposta que eu fiz, que eu acho ótima. Você fala assim, olha filha, você pode fazer tatuagem. Me pediu, eu falei, pode. Só pode escrever, sou da mamãe. Aí ela disse assim, acho que não. Eu falei, então que pena. Né? Pena, porque era uma coisa bonita de se escrever. Sim, claro. Renato, você tem tatuagem? Desculpa a pergunta. Não tenho, Maria. Não tem. E por que você não tem tatuagem? Eu não quero modificar o corpo. Eu acho que também já não estou na idade para fazer tatuagem. Quando eu tava, não estava afim? Não estava afim, nunca quis. Bom, você vê os jovens com essa modificação corporal cada vez maior hoje, assim nas salas de aula, já que você dá aula em cursinho há muitos anos? Veja, há uns 25 anos atrás, o movimento punk era muito forte. Então, nós tínhamos naquela época uma quantidade imensa de jovens tatuados. Atualmente é mais democrático, por assim dizer, é um número maior de jovens, mas não com tatuagens tão intensas, né? Ah, não é uma coisa muito agressiva? Não são muito agressivas. São uma tatuagemzinha aqui, outra acolá, mas não de uma maneira que chama a atenção como chamava. Ainda chama, né? Porque o movimento punk ainda está aí, é forte, né? Pois é, a gente vai de uma coisa para outra. A gente vai falar sobre mudanças na história, mas de repente fiquei pensando nessas imagens de modificação corpórea que nós vemos em várias tribos indígenas, nas imagens, por exemplo, que a gente sabe que aconteciam nas mutilações da escravidão, por exemplo, né? Na marca de alguém. Hoje a gente ainda tem no Oriente Médio algumas leis em alguns países, né, que falam sobre o corte de dedos ou até de uma mão, no caso de uma pena por furto ou por uma coisa mais grave. Na história, existe a modificação corpórea desde sempre? Sim, Maria. Inclusive o conceito de beleza é muito subjetivo. Imagine um maia, civilização dos maias, um maia que fosse belo. Quando a criança nascia, a mãe já colocava 2 tabuinhas para que o crânio ficasse afunilado. Era super feio ter o rosto arredondado. Mas é tão lindo hoje em dia, a cabecinha redonda, mas né? Não. Lá não. Outra Esse coisa. são as crianças do Mendelado, então, que é para passar bastante, é isso? O estrabismo. Na prensa? O estrabismo era um sinal de elegância. Então Mesmo colocavam alguns objetos cintilantes para a criancinha ficar ali e tal. Sério? E furavam os dentes com uma técnica que a gente não conhece direito, mas que era bastante sofisticada, e colocavam pedras com cores diferentes. Mas então, tem gente que faz isso hoje ainda. Então você imagina, o sujeito com a cabeça afunilada, vesgo, e com aquela dentição colorida. Era um gatão maia. Tá? Um gatão maia que usava aparelho. Sim, então, veja, para nós seria uma mutilação. Para eles era um padrão de beleza. Bom, vamos agora a uma mutilação que a gente pode falar, que na realidade chama-se personalidade múltipla, né? Zelig é um personagem que o Martin Machado vai comentar com vocês, faz parte de um filme muito bacana com o Woody Allen e que justamente toca nesse assunto, né? Quando você mutila aquele que é você e de repente você é outra pessoa onde você está. Daqui a pouco você está com outra pessoa, você é outro. Vai colando e vai se modificando de uma forma extraordinariamente rápida. Vamos ver o vídeo. Olá, bem-vindos ao quadro Sua Vida é um Filme. O tema dessa semana é Eu Vivo Mudando. Mudar é bom, sempre pressupõe um crescimento, uma melhoria. As mudanças sempre trazem esse bom agouro. Mas também existem aquelas pessoas que mudam demais. E eu não consigo lembrar de um exemplo melhor para ilustrar esse tipo de pessoa do que o Zelig, que é um filme escrito, dirigido e estrelado pelo Woody Allen. Na realidade é um falso documentário. Ele conta a história desse homem, o Zelig,
que é uma pessoa que era conhecido como Homem Camaleão. Ele viveu entre os anos 20 e os anos 40, e o filme acompanha vários momentos da vida dele, e ele é aquela pessoa que quando se aproximava de alguém importante ou nem tanto, ele se transformava, ficava muito parecido com essa pessoa. Claro, você não precisa chegar a esse cúmulo de ficar imitando continuamente as pessoas e mudando continuamente. As mudanças são importantes, mas elas têm que ser bem pontuais, bem pensadas, e elas precisam efetivamente te levar para frente, te fazer crescer. E é disso que o filme trata. Até o próximo programa. Gente, dependendo da pessoa, tá falando pra Maria Marta e pro Renato, eu falo igualzinho. E vou acompanhando a pessoa junto, mas a minha personalidade continua a mesma. É que eu não sei o que acontece, que eu vou entrando na dança e daqui a pouco eu tô falando que nem baiano se eu tô falando com baiano. E tá tudo certo, tô chamando meu rei com a maior facilidade, sabe? Natural. Natural. Meu rei, tá tudo certo. Bom, Paulo Murayama, como eu dizia antes, né, é um headhunter. A formação dele não é essa, né, porque propriamente dita, a formação de headhunter não existe, né? É uma pessoa que tem prática com recursos humanos que muitas vezes torna headhunter. É isso, né, Paulo? Pode falar com o microfone. Exato. Aliás, não precisa nem vir da área de recursos humanos, né? Pode vir da área executiva, como foi o meu caso. Né? E daí você começa a fazer caça de cabeças. A formação seria aborígene, né? Na Austrália, assim, a gente não fala disso. Bom, me conta uma coisa. Algumas pessoas querem modificar radicalmente a sua carreira profissional. Isso acontece quando você às vezes está na fossa e fala, meu Deus, estou no lugar errado, chega à conclusão de que não está fazendo a coisa certa. Esse tipo de pessoa que vem com essa angústia procurar um redirecionamento profissional, ele deveria redirecionar a sua vida profissional assim, de repente, como diria minha mãe, virando a omelete, assim, bem rápido? Toda mudança, a mudança, para começar, ela é a constante, né? A não mudança, o estático, é o que é a exceção, né? Então as pessoas estão sempre mudando. Até numa situação que parece rotineira, você está todo dia aprendendo e está se transformando, né? E na vida profissional isso acontece, essa vontade de mudar de repente acontece lá na passagem dos 40 anos, também aparece na passagem dos 30 anos, né? Nos 30 é um pouquinho assim, né? A pessoa olha para a sua vida e fala assim, não, está tudo certo. Estou casado com a mulher certa, estou na carreira certa, fiz o curso certo e vou seguir por aqui. Ou vou mudar. Então ele tem uma chance aos 30 anos, porque ele olha para frente assim e sente, eu posso, eu tenho tempo para fazer isso, né? A vida ainda está aí, toda para mim. O duro é aos 40, quando ele sente isso aos 40 anos, né? E quando ele sente isso aos 40 anos, que é bem comum, né? Que é dar aquela inquietação, a sensação esta é a minha última chance, é agora, né? Então eu, por exemplo, se eu for tentar mudar, é melhor nem mudar, ficar quieto. Eu faço 50, né? Então, tipo assim, Mocelin e eu, cala a boca, fica do mesmo jeito, porque é melhor não mudar isso. Mas na verdade, todo mundo pode mudar, mas o fato é que a mudança tem que ser precedida de planejamento, né? Tem que ser precedida de muito planejamento. E, acima de tudo, acho que tem que ser precedida de um autoconhecimento. O que é que você realmente quer? E talvez também, nessa linha, né, pensar não só o que eu realmente quero, eu preciso fazer mudanças ou eu posso fazer alguma pequena adaptação e posso ser feliz onde eu estou, não é? Eu diria que profissionalmente você tem as chances de mudar na sua própria empresa, que é a melhor delas. Que você já é conhecido, você já tem uma história, tem uma plataforma para mudar, e lá dentro acontece essa mudança, é o melhor. Você pode mudar de empresa e permanecer na mesma profissão, na mesma função, né? O pior mesmo é quando você quer mudar de empresa e de carreira, né? Daí você quer mudar mesmo, né? É uma grande mudança, e essa tem que ser precedida de mais planejamento ainda, né? E muita certeza. Mesmo porque, só para terminar esse tópico assim, é muito difícil mudar de carreira.
Opa, daqui a pouco a gente fala então sobre isso. A Rafaela Fortunato agora vem com uma música bacana, de autoria dela, como todas as outras, e depois, falando em mudança dos 30, ela vai ler uma poesia para nós, mas mais para frente, é uma poesia que ela fez justamente num livro que objetiva falar o quê? Sobre a mudança dos 30 anos. Vamos lá, Rafaela. Eternos encontros cristais, valem-me assim, Senhor do tempo, cansada de correr contra a maré de luzes, de brilhos de estrelas tão fugaz, tudo tão voraz, um passado distante sempre atrás da porta, desigual, cansaço da jornada, querer parar pra relaxar e um mar sempre amanhã e um... Retorna agora o Fale com Maria, que é a tua terapia na televisão. As mudanças, eu vivo mudando. Esse é o nosso tema de hoje. Mudanças que você opera interna e externamente. Mudanças na história, mudanças de carreira profissional. Tudo isso a gente está abordando hoje no nosso programa. Mas não dá para esquecer que tem coisas que é bom a gente fazer às vezes para fazer uma mudança espiritual. E por que não participar também agora da Festa da Misericórdia? Ela acontece no dia 12 de abril. As caravanas já estão sendo organizadas. É bem fácil. Você pode acessar o site, está ali embaixo no seu vídeo, né? www.padrereginaldomanzotti.org.br, ver como se inscrever em várias caravanas que se reúnem depois aqui em Curitiba para a festa, que tem até procissão iluminada, coisa linda do mundo, tá? E você também pode acessar pelo telefone que você está vendo ali, tá? Você está vendo 3221-6050. Lembrando ainda, tem o DVD da festa passada e vai ter também o DVD dessa festa. Depois que ela acontecer, é claro, não é verdade? Então você já pode também ter acesso a esse DVD e começar a fazer a sua mudança de vida. Algumas vezes, e isto é verdade, a gente participa de um encontro, e olha, não vou só falar dos religiosos, tá? Mas vou falar de um encontro com pessoas bacanas, um encontro que às vezes reúne gente durante 1 ou 2 dias para debater determinados temas, e aquilo muda a tua vida. É bem interessante. Às vezes você despende, olha a Maria Marta fazendo assim com a cabeça, né? A gente despende de um certo tempo para que a nossa vida tenha parece um clique. Dá aquele clique, né? Dá, Maria. A gente não sai daquele encontro do jeito que a gente chegou. Uhum. Uma palavra que a gente ouviu mudou completamente o destino do meu pensamento. E isso é muito revolucionário. O encontro com pessoas é revolucionário. E vale a pena porque a gente tem um encontro de opiniões diferentes da nossa. E parece que no primeiro dia você não está entrosado, no segundo fica mais, e daqui a pouco você já está, né? Amigo, best de muita gente, né? Casa, isso é uma delícia. Eu gosto muito de uma expressão em inglês que chama-se BFF. Você já ouviu? É Best Friends Forever. Então, melhores amigos para sempre. Às vezes você encontra um amigo num encontro desse e vira teu amigo para sempre, né? Parece que você já conhecia, né? Muito antes, assim, de tamanha a afinidade que você encontra ali. É muito legal. Exatamente. Professor Renato Mocelin, não é à toa que você está aqui, afinal de contas, você, na qualidade de grande historiador, eu gosto muito quando você faz uma análise histórica. Você fez uma análise para mim aqui no comecinho, antes da gente chegar ao ar, né, e a gente estava conversando aqui, batendo um papo, fez uma análise linda sobre a escravidão. A escravidão foi abolida em 1888, pelo amor de Deus, é isso? É isso, produção? Ninguém sabe, só eu, né? Tá, então, e ela foi abolida de verdade aqui no Brasil? Ou ela tem outro tipo de efeito? As transformações históricas, elas, obviamente, elas vão sendo gestadas, ela não acontece do dia para a noite. Nós tivemos durante muito tempo pessoas lutando, morrendo, para que houvesse a libertação dos escravos. Finalmente, em 13 de maio de 1888, foi promulgada a lei que abolia a escravidão no Brasil. Mas veja, do ponto de vista jurídico, deixamos de ter escravos. Houve uma mudança legal. Porém, no campo das mentalidades, infelizmente, o racismo continua existindo. E tanto existe que ele está na Constituição como um crime imprescritível.
Quer dizer, se não houvesse racismo, não haveria necessidade de termos na Constituição a punição para o crime de racismo. Então, você tem mudanças, e as mudanças ocorrem, o Paulo falou muito bem, nós sempre estamos mudando, mas nós temos permanências. E essas permanências, muitas vezes, elas são seculares. A gente vê pessoas usando WhatsApp, a gente vê pessoas usando todas as tecnologias. Esse dia que ele está usando agora, sabe, gente? Vocês não sabem, mas recente. Tudo bem, continue. Mas que tem ainda uma mentalidade medieval, que analisam a vida de uma maneira tal qual se analisava há 1000 e poucos anos. Você tem um exemplo, o que está acontecendo no Iraque, na Síria, o comportamento dos militantes do ISIS. Sábado, por exemplo, eles entraram num museu lá em Mossul, né, onde existiu a capital dos assírios, Beirute, e com marretas foram quebrando aquelas esculturas, porque no Alcorão coíbe-se a veneração de imagens. Mas, isso aconteceu no Afeganistão com aqueles budas gigantescos. Sim, também, que né? eram obras Patrimônio da humanidade, né? Da humanidade. E ocorre aqui, né, professor, algumas religiões que têm quebrado imagens religiosas católicas também. Um dos episódios mais lamentáveis dos últimos anos que nós tivemos no Brasil, quando um pastor, eu não lembro exatamente da qual igreja, parece que foi expulso depois daquela igreja, que chutou a imagem de Nossa Senhora Aparecida. A questão da liberdade, Maria, ela tem que ser discutida. Também, eu não estou dizendo que não deveriam fazer as charges, mas aqueles que fizeram as charges do profeta Maomé, eles incorreram num erro, que foi zombar, ridicularizar a fé de toda uma população de mais de 1 bilhão de pessoas espalhadas pelo mundo. O respeito à coexistência quer dizer respeito amplo. Sim. Né? Então, Sim. eu não posso rir daquele que eu não sou, certo? Sim. Por exemplo, eu não sou anã. Eu deveria rir de um anão? Será que um anão também pode rir de uma pessoa mais alta? Será que a gente precisa rir dos outros? Eu acho que essa é a questão importante, Maria, né? você colocou bem a questão do humor brasileiro. Durante muito tempo, fazer as pessoas rirem do bêbado, do homossexual, da mulher feia, gorda, era natural. Só que isto hoje não é questão de politicamente correto apenas, é uma questão de você respeitar o outro. Eu não gosto da palavra tolerância, porque a palavra tolerância parece que você está dizendo não, tá aguentando. Não, é o respeito à diversidade. E o respeito à diversidade começa porque o riso, a zombaria, a ironia cala muito mais fundo do que um ataque direto muitas vezes. Maria Marta, e quando a pessoa quer fazer mudanças para parecer outra coisa? Eu vou te dizer exatamente qual é o caso. Eu tive um paciente, aliás, ele é um fofo até hoje, eu tenho contato com ele, um menino fantástico. Ele tinha uma questão que a mãe dele apontava, entre várias outras, mas era assim, ele estava sempre no escuro, ele até com o dinheirinho dele, trabalhando, mandou colocar aqueles blackout na casa inteira, e tudo escuro, escuro, escuro. E a mãe era tão distante dele que não sabia o motivo pelo qual ele era desse jeito. E eu tinha uma desconfiança, de depressão, etc. Mas enfim, à medida que o Piá foi pegando confiança comigo, o que eu percebi? Na realidade, o problema dele era ele não queria ficar moreno, porque ele tinha um alto preconceito. Uma vez ele foi pra praia, etc, ficou bem bronzeado, ele achou que as pessoas começaram a tratar ele pior porque ele era moreno. Então o negócio dele era não tomar sol. Então ele escureceu a casa dele, não tô brincando, no ônibus ele só andava na metade, no meio assim do ônibus para não pegar as janelas. Tô falando sério, a coisa... Extremo, né, Maria? Quando ele começou com um emprego novo, o grande problema dele é colocar ali embaixo de uma janela, como ele queria tomar sol. Né? Então, sempre usando o protetor lá, daqueles mais fortes. E, claro, todos pensavam que o guri tinha pensamentos negros e tal, queria escuro. Não. Ele era um autopreconceituoso. Porque ele era brasileiro, da cor de muitos brasileiros, aquela cor que a gente sabe, uma cor mais bronzeada, etc. E ele não queria. Eu queria que você falasse um pouco sobre o autopreconceito. Então, quando você quer fazer uma mudança corpórea, para parecer
parecer uma outra coisa que você não é. E pode acontecer muito, você sabe disso, né, Maria Marta? Você lida muito com imagem corporal. Sem dúvida, sem dúvida. Desde o adolescente que quer, né, fazer uma correção numa orelha, no nariz, porque se sente muito fora do contexto do grupo, né, desde extremos, radicalismo realmente, onde você tem horror de ficar daquele jeito, ou engordar. Tem gente que tem horror de engordar, tem pesadelo com isso, ou de ficar com uma cor diferente, como você colocou. Essa é uma realidade, Maria. Nós temos uma imagem, e as marcas do corpo, seja culturais, seja na nossa sociedade, nós temos muitas marcas no corpo. O brinco, a maquiagem, quando a gente faz mudanças, quer dizer, então toda mudança, acho que quando você traz esse exemplo, toda mudança ela tem um fundo de medo. O medo de ficar bronzeado e ser rejeitado. Então, o medo daquela mudança não dar certo e não ter mais um espaço no mercado de trabalho. O medo de eu agredir. Então, a gente vai tendo muitos medos e esses medos vão atrapalhando. Então, muitas vezes nós criamos para nós um certo mito de que eu preciso alcançar uma mudança para que eu seja aceito. E isso acontece em extremos, como aconteceu com o seu paciente, onde ele cria uma fantasia de que ele precisa ser alguém para ser amado e daí todas as modificações que isso requer, né? É uma certa escravidão. Bom, uma coisa que faz muito bem para muitas pessoas é viajar. Afinal de contas, o que é viajar? É você ver de perto como é o outro, como é que ele está. Só que às vezes nós queremos fazer viagens para fugir. Será que dá para fugir? Eu queria que no Histórias que Inspiram você lembrasse de uma história muito bacana. Aliás, são várias histórias, né? As Viagens de Gulliver, né? De Jonathan Swift. História muito conhecida, né? Gulliver ficou gigantesco quando foi a um lugar chamado Lilliput, em que era normal ser minúsculo, né? E para ele era anormal esse tamanho. Então o que acontecia? Para os cidadãos dessa cidade, ser pequenininho é a coisa correta. Tanto que um dia, quando ele desmaiou, né? Quando viram que ele estava, na realidade, ele estava sonolento, né? Amarraram ele inteirinho, né? Para ver se seguravam aquele gigante que era tão anormal. Então o que acaba acontecendo? Quando nós viajamos, é bem bacana que a gente acaba vendo o tamanho que a gente tem, sabe? Porque a gente vai para um lugar onde ninguém nos conhece, ninguém sabe quem nós somos, não tem referencial sobre a gente, e aí a gente vai baixando a bola, né? Como aquele que diz, né? Baixando a bola porque a gente vê. Por outro lado, viajar para esquecer dos problemas é um erro, porque o Marcão, até o Marcos Meyer, nosso amigo, fala que nós temos uma mochila invisível que a gente não percebe, mas ela vai junto. Então, se quer fugir do problema, ele vai junto com você. Não é isso, Maria Marta? Sempre, né? Quer dizer, não adianta mudar de lugar apenas. Você tem que mudar muitas vezes de atitude, né? Às vezes você tem que mudar de pensamento. Às vezes você tem que mudar a maneira como você vive. Então, as mudanças, elas sempre vão exigir, né, que a gente consiga lidar com a consequência que elas têm. Haverá sempre um preço a ser pago por qualquer mudança que a gente escolha. Bom, Luiz Roberto Busnardo, que está aqui com a gente, né? Tudo bem? Tudo bem. Bom, eu sei que você já morou em outros estados, né? Sim. Foi, já voltou, etc e tal. Que bacana. Parabéns, eu também já morei fora e acho lindo. Né? Maravilhoso como experiência. Mas eu não sei se ir é melhor que voltar ou voltar é melhor que ir. Como é que é? Qual que é a tua experiência de viagem? Olha, eu morei por 4 anos e meio no interior do Mato Grosso. Interior? Que cidade? Lucas do Rio Verde. É uma cidade que está... Lucas do Rio Verde? Lucas do Rio Verde. Uma cidade que está bem famosa ultimamente, porque IDH muito alto, está na lista dos melhores IDHs do Brasil, né? Olha, índice de desenvolvimento humano. Isso. Ou seja, escolas boas, você tem saúde. Segurança, tudo muito bem organizado. Só que é muito quente. Então a gente sente muito, mas foi uma grande experiência. Eu fui para lá, a família da minha esposa, parte da família da minha esposa é de lá. Fui para lá sem filhos, casado já, mas fui sem filhos e retornei com 2... Nascidos lá. Nascidos lá, 2 mato-grossenses. Lucas do Rio Verde. Mas eles são Lucas do Rio Verdenses? Eles são luverdenses, o gentil. Luverdenses? Luverdenses. Ah, que bonito o nome, Luverdense. E me conta, como é morar numa cidade que tem um desenvolvimento melhor, mesmo sendo uma cidade pequena e no interior do Brasil? Olha, tem alguns lados, né? A gente tem que analisar porque é uma cidade pequena, então você tem todas as vantagens da educação, de qualidade, da saúde, mas tem aquele lado da cidade pequena, você é de fora, não te conhecem. Na época eu tinha o cabelo bem comprido, né? Nossa, mas desculpe, deve você estar pedindo também, né? Vai pro interior do Mato Grosso de cabelo comprido, menino? Mas o negócio é assim, você vai ter experiências que elas sejam mais profundas, né? Que sejam mais enriquecedoras. Então,
eu percebi, por parte da cidade, assim, no momento da chegada, uma certa desconfiança, mas depois o pessoal foi me conhecendo, fui fazendo nome na cidade e acabei ficando famoso lá, gostei muito da região, né? E aprendi, ensinei muito, lá eles têm uma certa carência na minha área de conhecimento, que é a música, né? Fui professor de música acho que milhares de crianças lá. Ah, que bonito isso. Uhum. Você dá aula de música em que sentido, assim, especificamente como? Olha, eu atualmente eu dou aula para ensino fundamental. Certo. Uhum. Que bacana. Ou seja, começa a tocar com instrumentos, pega coco, não sei o que, aquela coisa básica que a pessoa faz no ensino médio, só tocava coco. Isso. Não sei porque é mais fácil de tocar que me dá. A musicalização inicial, ela passa por esse estágio, né? Da coisa mais simples, né? É difícil você, com uma classe inteira cheia de alunos, você querer trabalhar um instrumento específico, né? Você tem que fazer uma coisa mais generalizada, né? E daí, a partir daí, você pode peneirar e tentar conseguir crianças para instrumentos ou... Aí você vai começando a ver os talentos. Isso, e exato. os talentos musicais você vê acontecer de forma muito precoce? Com que idade você vê uma criança desenvolver esse talento? Olha, eu posso falar com a experiência da minha própria filha, que ela tá com 2 aninhos, eu já percebo nela um veio musical. Você percebe que ela tem, por exemplo, ritmo? Ela sabe? Tem ritmo, desde as primeiras palavras ela já estava querendo musicalizar e cantarolar. Então, foi muito cedo, percebi muito cedo nela. Diferente do meu filho eu percebo um pouco menos. Mas não que eu não vá incentivá-lo também, porque eu acho que é uma parte fundamental da educação, né? Rafaela, claro, antes de tocar, quero saber de você. Você também já gostava de música desde pequena? Já. Desde criança eu comecei a tocar piano com 7 anos. Aí depois com 14 eu fui tocar saxofone. Saxofone é uma coisa tão fácil, né? É verdade, né? Tão sem botões. Eu já vi um saxofone de perto, uma pessoa estava tentando me ensinar como funcionava, não entendi nada. Eu comecei com o pequeno, que é o soprano, e hoje em dia eu toco até o barítono, que é o mais grave, assim mesmo. Com essa carinha? Você vê que chique, né? E nós aqui, você toca que triângulo? Eu toco assim na panela, sabe? O pandeiro, no máximo. Eu toco 2 coisas. Eu toco 2 coisas. O que você toca? Campainha e o cachorro pra fora de casa. Vai lá, vamos lá. Eu toco campainha. Simples assim, como um raio de sol. Simples assim, uma nuvem carregada escura. Simples assim, como essa canção. Simples assim, uma grande surpresa. Minha alma é como um vitrão. Nada esconder e me deixa despir como uma louca em um banho de sol, esperando queimar o meu corpo, entregar a seu. Simples assim, nenhum mistério. Simples assim, nada mais. Eu vivo mudando. Esse é o nosso tema de hoje no programa Fale com Maria, que atua. Já ia dizer, gente, quase, eu estava pensando no programa da rádio, juro, por Deus, a Débora sabe, deu uma paradinha, eu ia errar o programa, voltei, tá? No Fale com Maria, que atua terapia na televisão, não é terapia na rádio não é verdade? E é claro, a pessoa que muda é uma pessoa que se desenvolve, a gente sabe disso, desenvolvimento significa sair do lugar, várias coisas bacanas. Mas como já dizia o Paulo Murayama, e ele vai voltar a comentar, às vezes a mudança extrema ou a mudança feita de forma sem planejamento faz a gente se perder um pouco. Aquele cara que sempre me deixa com peso na consciência, você já sabe quem é o Renato Falador, certo? Peso na consciência porque ele puxa um pouco a orelha da gente para falar de poupança, para falar de previsão, para falar de planejamento. Mais um quadro com ele. Na porta de um teatro nos Estados Unidos, a Universidade de Nova York resolveu fazer uma pesquisa com as pessoas que foram assistir a peça. E perguntaram se ao vir para o teatro você percebesse que perdeu uma nota de $50, exatamente o preço da peça, você ainda assim compraria um ingresso para assistir a peça? Pois 88% dos entrevistados disseram que sim. Fazendo uma nova pergunta, o entrevistador da Universidade de Nova York perguntou:
E se ao chegar ao teatro, você percebesse que esqueceu o ingresso que você comprou antecipadamente, você compraria ainda assim um outro ingresso de $50? Somente 40% das pessoas responderam que sim. Perceberam? O custo era o mesmo, $100. Mas emocionalmente as pessoas agem de forma diferente. Isso diz muito respeito com a contabilidade mental e emocional na hora de nós fazermos investimentos. Quer ver uma coisa? Há algum tempo atrás era possível trocar FGTS por ações da Petrobras, da Vale do Rio Doce. Muita gente fez isso e ganhou muito dinheiro. No momento em que isso estava no ápice, era comum você chegar, por exemplo, numa festa de aniversário e teu cunhado dizer, olha, troquei FGTS por ação da Vale do Rio Doce, valorizou 500%. Aí essa mesma pessoa vai na semana seguinte no barbeiro cortar o cabelo, o cidadão que está do lado cortando o cabelo diz, olha, o gerente do banco falou para eu comprar a ação da Vale do Rio Doce, estou ganhando um monte de dinheiro. O que essa pessoa faz? Vai direto ao gerente do seu banco e manda comprar ações da Vale do Rio Doce. Isso é chamado efeito manada. E funciona também ao contrário. Vamos dizer que essa mesma pessoa, na semana seguinte ou no mês seguinte, escutasse o William Bonner no Jornal Nacional dizer que a Bovespa caiu 3%. Já fica assustado, não dorme à noite. Na semana seguinte o Bonner diz que caiu mais 5%. O que essa pessoa faz? Telefona para o gerente do banco e manda vender as ações da Vale do Rio Doce. Ou seja, realiza prejuízo. Quando nós fazemos investimentos de longo prazo, como por exemplo aplicar em fundo de ações, nós não podemos viver mudando de posição. Quem muda muito acaba esquecendo para onde quer ir e aonde quer chegar. É bem interessante o que o falador falou. E me lembra um livro bem interessante, o autor é Jonathan Franzen, chamado As Correções. O que fala esse livro, né? Fala de uma pessoa que se aposentou, ele vive deprimido, esse homem, tem a esposa, tem filhos e tal, mas ele fica sempre sentado no sofá, que tem numa sala da casa dele, lá para baixo, assim, perto da garagem, sabe? E fica o dia inteiro só na televisão, de boca aberta. Fala muito, esse livro também, dessa coisa que é um costume americano de comprar ações para o teu futuro, para você, quando se aposentar, ter dinheiro. E fala também sobre esses investimentos dele, bem interessante, é bem bacana, e dá para a gente entender que o quê? Que às vezes, quando a gente faz algo, né, que requer paciência, não dá para ficar mudando. Como, por exemplo, né, Maria Marta, a carreira profissional, como o Paulo Murayama falou para nós. Débora, eu queria que você pegasse o microfone e contasse aqui para mim uma coisa. Eu sei que você tem um sonho, que agora já não vai ser tão secreto, que a gente vai contar para todo mundo, né? Que é fazer teu trabalho em casa. Porque você se descobriu uma amante do universo doméstico. Mais do que trabalhar fora, né, Débora? Isso mesmo, acho que tudo tem um tempo na vida, né, Maria? Eu acho que quando a gente trabalha a vida inteira, né, chega até a idade adulta, enfim, e tudo mais, trabalhando fora, você sempre vai criando essa vontade de utilizar um pouquinho os teus dotes, os teus dons, e de repente você vai vendo que chega um momento, às vezes você é meio empurrado até antes do momento exato que você poderia ter planejado muito melhor tudo isso, mas eu acho que chega um momento e nada chega por acaso. Você ficou fora do mercado, né, Débora? Uma época você ficou fora do mercado, aí depois você começou a trabalhar de novo, mas você percebeu que a tua vibe, né, a tua vibração, ela está te levando cada vez mais. Você pode até trabalhar de novo fora, claro, mas a tua vibração te leva a ficar no universo doméstico. Tá, isso é uma coisa que você já experimentou, então. Porque não é assim, você está fora e sonha em ficar em casa e nunca ficou e depois achar horrível. Não, né? Não. É interessante porque você vai delineando, desenhando esse projeto, né? E aguardando o momento certo que ele vai acontecer. E nesse meio período você vai buscando realmente o que você gosta realmente, o que você tem vontade que vai te dar aquele grande prazer, né? De você continuar trabalhando, continuar desenvolvendo uma atividade e fazer isso em casa, dentro do teu tempo, do tamanho deste negócio que você espera também. Isso é bastante interessante. É uma grande mudança também, precisa de uma grande coragem e um grande planejamento, isso é bem importante. Exato. Paulo, olha só que bacana analisar um caso da tua companheira aqui, que está do teu lado, a Débora, né? Me conta. Essa é outra grande mudança que ocorreu já
no meio empresarial que você procura racionalizar até despesas e também dar cobertura ao mercado geográfico também. Então é muito comum você ter gente trabalhando em casa, né? Grandes empresas fazem isso, grandes multinacionais fazem isso. E tem gente aqui em Curitiba, por exemplo, trabalhando em casa, onde normalmente antes teria um escritório. Um escritório regional, agora tem uma pessoa trabalhando em casa. Né? Qual disciplina a gente tem que ter para trabalhar em casa? E realmente, muito né, grande. é assim, eu já ouvi falar de gente, por exemplo, que põe roupa como se fosse sair e vai para o quarto. Mas assim, para deixar bem claro que está indo trabalhar. Já ouvi falar de gente, por exemplo, que se isola dos demais membros da família porque tem medo de ser interrompida, né? E essas coisas todas. Dá umas dicas para nós de disciplina de trabalho em casa. Não, esses exemplos que você deu são bons, né? Você se vestir para isso, né? É uma forma de você se conscientizar. Agora eu estou passando para uma outra dimensão da minha vida. Mas dá para ficar de havaiana. Desculpa, né? Porque pôr salto alto também não, né? Mas algumas pessoas se adaptam muito bem a esse sistema, gostam, são muito produtivas. Hoje, aliás, é muito comum você levar o escritório para casa no seu celular, no seu notebook, você está levando, né? O escritório foi para casa. Aliás, você está, quando fala assim, nós damos na nossa empresa como benefício um celular e um notebook. Eu já chamo de ferramenta de trabalho, porque benefício não é, né? Você está, aquilo é para trabalhar em casa, né? Então, sério? O pessoal chama de benefício? Chama. E tal, né? Mas, na verdade, a rigor, se você pegar até o carro da empresa, que muitas funções tem, né? É ferramenta de trabalho também, embora você possa usar para outros fins, né? Aliás, eu vi um dia um benefício, recentemente, em que deram um telefone celular para o profissional, para a esposa e para o filho. Custo pago pela empresa, por R$100 por mês, cada um deles, né? Então eu achei estranho, né, um benefício desse passar para a família. E o profissional, é interessante, achava que era um benefício mesmo, né? Mas peraí, para R$100, tem plano mais barato? Pois é, mas era um plano que você falava ilimitado, né? Mas 100 cada um? 100 cada um, e ele era descontado R$200 por mês para a esposa e o filho terem um telefone celular, né? Mas manda para eles irem comigo na operadora, lá no shopping eu consigo uma coisa melhor, não precisa nem ir muito longe, aqui no Guadalupe. Agora, é bom quando você se adapta ao sistema de home office, trabalhar em casa, né? E algumas pessoas não se adaptam também, né? Algumas pessoas sentem falta da socialização, né? De estar junto com outros, conversar, elas ficam solitárias dentro de casa, né? Isso acontece também. A Débora é muito falante, mas aí você não se sentiria solitária porque não ficaria só em casa, aposta, né? Com certeza. E todas as quintas-feiras. Sim, as quintas e todas as manhãs, né, continuam sendo sagradas, assim. Eu acho até no início nós conversávamos sobre o network, né? Que é extremamente importante, principalmente quando você está planejando um negócio, você vai ter que ter esses seus relacionamentos até para vender o teu produto, enfim. Então, eu acho que nesse sentido depende muito do tipo de negócio que você vai desenvolver ou até o teu próprio perfil de como que você trabalhava dentro da empresa, por exemplo, né? Então, e acho que o meu perfil é bacana, assim, que eu não vou parar de falar. Quem fala de mudança, fala de quê? Fala de metamorfose ambulante também, né? Claro que a gente não pode deixar de falar daquele que foi um grande poeta, o bardo brasileiro, que a gente chamaria, né? Raul Seixas. Toca a Raul. Eu preciso ser da metamorfose ambulante. Eu preciso ser essa metamorfose ambulante. Do que ser aquela velha opinião tomada sobre tudo. Do que ser aquela velha opinião tomada sobre tudo. Eu vou te dizer, digo tudo que eu dizia. Eu preciso ser essa metamorfose ambulante. Do que ser aquela velha opinião tomada sobre tudo. É o problema da verdade absoluta, né? E minha música, inclusive, não vem propor nenhuma verdade absoluta, porque verdade absoluta não existe. E eu venho assim, com a música, trazer, apenas abrir as portas para que as verdades individuais possam surgir livremente, tá entendendo? Olha, verdade absoluta não existe, né?
e deixar as verdades individuais eclodirem, né, Maria Marta? Disse tudo, né? Porque as mudanças, o que é bom para um não é bom para o outro, né? Daí o planejamento que inclui inclusive o autoconhecimento, porque senão você faz escolha para outros e não para você mesmo, você não pode sustentá-las. E acho que é muito legal para onde foi surgindo o tema, que é a questão também de uma permanência, né? A permanência seja constantemente a mudança, mas assim, se a gente também não manter algum fio condutor, a gente vai ficando despersonalizado. Então a gente não constrói história, a gente não tem plataforma nenhuma, a gente não tem para onde voltar, então a gente precisa ir para o novo, mas também manter alguma coisa, né, construído no velho, porque senão fica muito difícil. Rafaela Fortunato encerra mais um bloco com música. Tinha um vazio no meu peito que agora já não existe, mas tinha um vazio no meu peito que agora é amarelo demais. Não existe mais espaço pra tristeza, só amor. Amor, amor, amor me preencheu, chegou de jeito veio e essa tristeza já não existe nem a dor. Retorna agora o Fale com Maria, que é a tua terapia na televisão. O nosso tema são as mudanças, né? Mudo eu, muda o outro. Às vezes a gente vê muita gente mudando e acha que está estagnado, parado no mesmo lugar. Esse é o nosso tema de hoje. E lembrando o seguinte, né? Embora a gente tenha esse sotaque super paranaense, porque estejamos em Curitiba, o programa é em nível nacional, porque assim é a Evangelizar e assim é também a obra da Rede Evangelizar. Eu vou ler o nome de algumas afiliadas, só para você ter uma ideia da distância e do alcance que a gente tem. São 6 milhões de parabólicas e para sintonizar, dá para sintonizar automaticamente, né? O do receptor é digital, Anadigi, na frequência 03652. Você tem a TV Serrana, canal 21 de Cordeiro, no Rio de Janeiro, também retransmitindo o programa. A Caravelas, canal 11 da NET de Ipatinga, em Minas Gerais. Fazenda Rio Grande, aqui no Paraná também. Oliveira, Santa Cruz do Rio Pardo, perdão. Formiga, Sinop, Lauro Miller, João Pessoa, Cidela, enfim. Uma série de lugares retransmitem toda a programação da Rede Evangelizar, porque evangelizar é preciso, já diz, né, o padre Reginaldo Manzotti. Retornando aqui ao programa, o professor Renato Mocilin é um historiador, e eu falava no intervalo com ele uma coisa interessante, que eu vi que ele queria falar, mas eu fiz de conta que não estava olhando, porque eu precisava chamar intervalo aqui, né, eu sou esperta, sou fingida, mas eu estava ligada que ele queria falar alguma coisa. Quando a Maria Marta falou de verdades que não são absolutas, uma coisa interessante que você veio a me dizer é o seguinte, é que várias pessoas te perguntam quem foi o melhor, não é? Quem foi? É verdade? O pessoal pergunta isso? É muito comum perguntar a um professor de história quem foi o melhor presidente da história do Brasil. E você responde o quê? Uma outra pergunta. Para quem? Para quem? Se nós analisarmos o ponto de vista da classe trabalhadora, sem dúvida nenhuma, Getúlio Vargas foi um grande presidente. Se nós analisarmos do ponto de vista de obras de infraestrutura, de modernização do Brasil, também Getúlio Vargas foi um grande presidente. Quanto à questão da liberdade, aí Getúlio Vargas, o Estado Novo, houve repressão. Os anos 50 foram os anos dourados. Então, para a classe média brasileira, para amplos setores da burguesia, o governo de Juscelino Kubitschek foi muito bom. Porém, o governo de Juscelino Kubitschek, a inflação subiu assombrosamente, a construção de Brasília, os gastos foram enormes, né? Parece que muitas obras eram superfaturadas, né? Mas não conheço isso, eu nunca ouvi falar dessa palavra. O que é superfaturado? De uma escala, Maria, muitíssimo superior aos padrões atuais. Mesmo atualizando o dinheiro? Mesmo atualizando. Porque as pessoas, às vezes, elas têm uma visão equivocada, que parece que a corrupção surgiu ontem. Ela é atávica. Ela começou no Brasil assim que o Cabral pisou por aqui. O Pero Vaz de Caminha
quando ele mandou a carta lá para o rei de Portugal, ele já pediu um favor para o rei, porque tinha um parente dele que estava preso, e ele pediu para o rei... Já tinha o QI na época? Sim, vamos dar um jeito. E nós vamos ter um Estado patrimonialista, né? Em que se confunde o público com o privado. E isso começou lá. O rei de Portugal, ele concedia terras, as sesmarias. Portanto, aquilo que era do rei era dos seus apaniguados. E, obviamente, com o decorrer dos séculos, isso ficou na nossa história. O sujeito é prefeito da cidade, ele está numa função pública, porém ele trata, muitas vezes, não estou generalizando, obviamente, a coisa pública como sendo privada. Então, confunde-se muito isso. E o historiador percebe, é um livro muito bom do Raimundo Faoro, Os Donos do Poder, onde ele faz uma análise profunda desse processo patrimonialista da história do Brasil. Veja, o Renato Moceni falou uma coisa muito certa, falou na corrupção e tocou num tema bastante sensível. Sabe por quê? A gente está numa emissora católica e muitas vezes, apesar da gente ter padres que falam isso o tempo inteiro nas missas, apesar de a gente ter biblicamente vários exemplos, as pessoas pensam, por exemplo, que conversar com um professor para não colocar o teu filho naquela recuperação, naquela coisa, que isso é legítimo, né? Ou que você pega e tem, não é verdade? Né? Dá um jeitinho na coisa para funcionar melhor para você, que isso é permitido. Eu vi, por exemplo, hoje, lá no... Uma coisa boba, mas veja, eu vi uma... tem um quadro no elevador do prédio onde eu moro, nos 2 elevadores, um quadro daqueles que é colocado com fita adesiva, que é para a síndica colocar avisos, né, lá dentro. Bom, tem gente que joga um cartãozinho desse tamanho, gente, sabendo que aquilo é grudado. O cartão. Cartão do quê? Ele tinha agora de uma veterinária. Puxa vida, gente. Desculpa. Então, a pessoa não se toca, né? Pode ser muito religiosa, pode ir para a igreja, mas sabe que não se toca? Que está enfiando um papelzinho pequeno num lugar que depois ninguém consegue tirar, né? Que é, por exemplo, um cartaz que é para avisos do condomínio, que está grudado no elevador. Sabe, eu fiquei pensando nisso e pensei, que vontade de pôr um cartaz dizendo assim, não ponha coisa pequena. Você pensei, mas será que precisa? Será que precisa ter cartaz ali nos banheiros, gente? Deixe do jeito que está. Não suba no vaso. Mas quem que sobe? Não põe os pés, não é verdade? No vaso higiênico. Tipo, lave as mãos antes de sair. Gente, tem coisas, se a gente fica metendo muito pau em quem é corrupto e tudo mais, né, e quer realmente ser bom, tem coisas pequenas que você pode contribuir para o outro ter uma noção também de que você cuida do espaço externo, do espaço público, como ele mesmo. Maria Marta, tem dia que o consultório é assim, né, sou eu e eu mesma, né? Então, puxa vida, eu estou tendo uma paciente que se queixa, por exemplo, que na casa dela ninguém guarda nada. Aí ela pede para ir ao toalete. Depois que ela vai embora, as toalhas estão tudo viradas num saci. Tô falando sério, virada num saci. Minha toalhinha, você sabe que eu sou assim. Estou escrito consultório de psicologia. Elas são assim, pequenininhas, elas estão bem armadinhas. Assim, né? Aí, virada num saci, a tampa aberta, e a pessoa larga o papel que meio quer cair para fora, meio para dentro do lixo. Que o papel, sabe aquele papel que fica na dúvida? Se ele entra no lixo, se ele sai? Mas eu fiquei pensando que ele tem vida própria, porque o coitado quer escapar do lixo. Mas eu fiquei pensando, mas ele não tem vida própria, pois ele está morto? Ou, aliás, nunca esteve vivo, não é verdade? E por quê? Não é verdade? Desculpa que eu estou revoltada. Eu entendo você. Você entendeu? Mas vamos falar um pouco sobre isso? Porque o Moceni fala de corrupção, mas a gente não fala dos pequenos atos do cotidiano que nós podemos fazer para ajudar a vida dos outros. Nós temos um problema muito grave, né? De olhar só... aquela coisa, o macaco olha o rabo do outro, né? Quer dizer, ele não olha para o seu próprio. Então, aquilo que é público não é meu. Então, eu não tenho que cuidar, porque o problema é do seu consultório. Não sou eu que devo contribuir, né? Tanto que a gente tem registros vários de coisas que você chega, se já está sujo, as pessoas vão sujando. Em vez de elas pegarem aquele negocinho e pôr no lugar, já está sujo mesmo. Mais um pouquinho que você vai sujando. Então, é uma cultura tão inadequada, né? Onde você, infelizmente, atribui ao outro a culpa e a responsabilidade, mas não se responsabiliza também e não assume a culpa que você também tem. Renato. Corrupção é um negócio ilícito para o qual não fomos convidados. Se não é nosso, então é dos outros, não, eu não gosto. É lobby, você tem assim... Você bons relacionamentos. Você tem bons relacionamentos, você recebeu uma ajuda para participar, para fazer com que o negócio acontecesse. Uma comissão. Aqui no Brasil, Maria, nós temos um moralismo exacerbado que nós herdamos da UDN.
A UDN não ganhava uma eleição no período democrático. Perdeu em 45, perdeu em 50, perdeu em 55, ganhou com o Jânio Quadros, mas que não era deles. Então, como eles perdiam sempre, eles atacaram o Dutra, atacaram o Getúlio, atacaram o Juscelino pelos malfeitos de seus respectivos governos, que teve muitos. O Getúlio não era um homem corrupto, ele era um homem rico, ele não precisava roubar nada. Mas é óbvio que ao redor do Getúlio tinham umas pessoas tremendas, inclusive algumas pessoas da família. Mas não atacavam o Getúlio para querer acabar com a corrupção. Atacavam o Getúlio por aquilo que ele fazia que desagradava os grandes grupos econômicos. Hoje a gente sabe que quando o Getúlio criou a Petrobras, as grandes do petróleo injetaram recursos na mídia para que o governo dele fosse atacado sistematicamente. Se nós pegarmos os jornais de 1954, nós diríamos que, com exceção do jornal Última Hora e de alguns outros pequenos jornais, todos eram contra o Getúlio. Todas as grandes emissoras de rádio. Quer dizer, quando se fala em imprensa livre, tem que relativizar. Livre em termos. Né? Fala-se muito em democracia. Estados Unidos é a maior democracia do mundo. Tudo bem. Quanto que se gasta para se eleger um senador nos Estados Unidos? Aqui no Brasil mesmo. Um deputado federal, qual é o gasto? Eu não estou dizendo que todos os deputados federais que foram eleitos não são pessoas preparadas para o cargo. Mas quando você recebe recurso de empresas, imagina, Maria, eu recebo R$1 milhão de uma empresa para ser candidato ao Senado. Por que alguém vai pegar e injetar R$1 milhão na minha campanha? No meu caso, eu sei. Eu sei. Por quê? Meus belos olhos. Porque eu sou linda. Não, você sim. Você eu não sei, mas eu seria porque eu era linda. Obviamente, eu tenho que fazer algo lá adiante. Não é pela beleza. A coisa é muito mais complicada do que simplesmente essa visão maniqueísta. Estes representam o bem e aqueles representam o mal. Tem pessoas boas em todos os agrupamentos políticos, como tem salafrários em todos eles. E como tem. Bom, Janine Rolim fala sobre filhos, afinal de contas, para não ter um salafrário em casa, quem sabe seja bom criá-lo bem desde pequeno, não é verdade? Ah, Maria, toda mudança dá um friozinho na barriga, né? Pro adulto, pra criança, pro papagaio e pro periquito da casa. Claro, a gente fica na expectativa de como será o novo. E isso sempre causa um pouquinho de apreensão em todo mundo. Com a criança não é diferente. Por isso, se tem uma mudança vindo aí na sua família, seja de casa, de escola, de cidade, às vezes até de país, chame seu filho, seus filhos num cantinho, seja honesto com eles. Mostre a necessidade da mudança. De escola, por exemplo. Olha, filha, não estou mais conseguindo pagar essa escola. Ou essa escola está longe demais agora da nossa nova casa. Seja honesto e acolha também com honestidade o sentimento dessa criança. É provável que ela vai ficar triste de deixar os coleguinhas já de sala, a professora que já se acostumou, aquela escola em que ele estuda há tanto tempo. Então valide esse sentimento. Receba, mas também mostre necessidade. Quando a gente faz isso, nossos filhos se tornam nossos cúmplices nessa mudança. Eles se sentem corresponsáveis em ajudar a se adaptar melhor, toda a família. E isso vai dar um resultado bom para todo mundo. Então, seja honesto com seus filhos e receba esse sentimento com carinho. Eu sou Janine Rolim e te vejo na próxima semana. É muito fácil você chegar aos 30 anos e fazer o quê? De repente pensar que tua vida tem que mudar porque você fez 30, como disse o Paulo Murayama. Difícil é você escrever um livro sobre isso, eu quero ver. Fica pensando, para mim também é fácil, pensei um monte. Escrevi nada com 30 anos, né? Mas tá aí a Rafaela Fortunato que fez um livro de poesias e agora, né, a nosso pedido vai declamar uma sobre mudanças. Vamos lá. Viajo pelas ilusões. Viajo por cores vibrantes, viajo por entre pássaros, em meio às noites de profunda escuridão, com um passo dentro, fora irregular, de viajante sem causa, sem pouso. Viajo pelos meus versos, viajo com meus medos, viajo por universos paralelos, segredos, com um passo inconstante, crítico, silencioso, de inútil viajante. Viajo, vivo a vida assim,
Revelo o meu mundo por um guia de viagem. Maravilha. Meu Universo Obrigada. Revelado. Obrigada. Teu livro, além do mais, você me presenteou, que eu fiquei muito feliz, né? Com um CD também, eu ia dizer um disco, mas eu acho que é meu passado isso. Eu ia dizer um disco, mas Ciro, pode falar disco hoje? Pode. O Ciro falou que pode, Ciro Guidal entende de música mais que vocês, tá? Pode. Então, o disco, né? O CD dela, Rafaela Fortunato também, né? Você pode encontrá-lo, você pode encontrar a Rafaela através também, né? É bem fácil, né? Através de todos os meios de comunicação que você tem com o quê? Com a internet, é claro, né? Acha lá Rafaela Fortunato e acha toda a informação dela nas redes sociais também, tá? Teu marido já faz propaganda familiar? Fazer assim, que maravilha. já que tá aí, não é corrupção, mas o que é, né? Quilânio é um grupo de violonistas, é isso, né? Isso. Que bacana, uma orquestra de violão. Se eles forem 3, eles podem vir aqui, sabia? Eles são vários, mas eles vêm em 2. Terem 2, tá tudo certo. Quem está convidado aqui também, a orquestra de violões Quilânio. Agora toca pra gente. Grande gente presente acabar o está bloco. aqui, obrigada. Vamos lá. Esse quase soneto meu não quer dizer nada de novo. Esse quase soneto meu vim te pedir pra ficar mais um pouco. Palavras não bastam pra viver. A vida exige agir, agir, agir. O céu não se rompe sem sentir. A lua sobre nós, a lua thunders, silver moon. It's the best way to play this game again. Retorna agora o Fale com Maria, que é a tua terapia na televisão. Tô rindo porque a Maria Marta correta na hora de voltar. Ouviu? É bacana, né? A pessoa fica automatizada. É, que bacana. Gostei. Parabéns. A gente tá fazendo você ficar adestrada, né? Retorna a terapia na televisão. Mudanças. É verdade. Mudanças são interessantes. Veja bem, a gente tá no programa televisivo. O mínimo que a gente tem que fazer é sentar de maneira correta, certo? Não é ficar, jogar. Não é? Esse tipo de mudança é interessante. Sabe por quê, Maria Marta? Vamos falar um pouco de educação no nosso quadro que a gente tem, né? Da qualidade total na vida. Vamos lá. Então, entre aspas, bem resolvido. Eu sou muito bem resolvida, eu sou muito bem resolvido. Eu acho que a gente está em construção permanente. Quem fala que está bem resolvido, na minha opinião, já está pronto para morrer, porque daí já acabou. E essa outra parte, Maria Marta, da gente ser a gente mesmo em qualquer lugar. Então a gente pega e senta de qualquer jeito num programa que a gente tem que parecer, no mínimo, né? Mínimo de decência, não é verdade? Mas é verdade, Maria Marta. E a gente acaba percebendo assim, que tem pessoas que acham que tem que ser autênticas, e sendo autêntica pode avacalhar porque tá tudo certo, né? Tá tudo errado. Tá bem resolvido. É, tá tudo errado. É que nem quem confunde ser sincero com ser grosseiro, né? Quer dizer assim, ser autêntico com ser deselegante, mal educado. Eu acho que essa é a mudança da adaptação. Né? Nós estamos vivendo em sociedade, nós estamos num contexto que exige uma postura adequada. Então nós mudamos para nos adaptar. Isso não quer dizer que a gente vai se despersonalizar. É que nem você conversando com vários tipos de pessoas, vai mudando a forma de falar, mas não deixa de ser você, não é verdade? Certo, quer dizer, claro. porque você quer melhorar a comunicação, você quer ajustar ali os ponteiros para se entender melhor, você quer fazer parte daquele contexto. Isso é muito bem-vindo, né, Maria? Paulo Murayama, é importante ainda em entrevista de emprego a gente ter a cara daquele lugar onde a gente quer trabalhar? E que cara tem esses lugares hoje? Esse é o grande desafio, né? Quando nós temos aí uma nova posição que nós estamos trabalhando, nós somos recrutadores de pessoas, né? de executivos. Nós vamos até a empresa para pegar as especificações técnicas. O que a pessoa tem que saber, qual é a experiência que ela tem que ter, qual é a formação acadêmica, os idiomas que ela tem que saber, né? Um outro lado que nós estamos observando constantemente é o tipo de cultura, o tipo de clima o que prevalece naquela empresa. E principalmente quando nós estamos falando com o empregador, com o dono da posição, com o chefe daquela posição que a gente vai procurar, nós estamos tentando sentir como é que é aquela pessoa, né? Se ela é uma pessoa autocrática, ríspida, ou se ela é uma pessoa calma, se ela é impaciente.
né? Nós estamos procurando ver todas essas características do empregador, do ambiente da empresa, para depois, mais tarde, quando estivermos falando com os profissionais, os candidatos, a gente fala, será que ele vai dar certo naquela organização? Então, nós estamos o tempo todo procurando ver se há uma adequação entre a forma de ser do profissional e a cultura da organização e do chefe, né? Então, forma de ser não quer dizer necessariamente, mas pode incluir forma de vestir, certo? Então, por exemplo, hoje eu creio que um Paulo Murayama de terno, eu vou respeitar também da mesma forma se ele estivesse de camiseta, certo? Hoje é assim ainda? Depende do ambiente, né? Nós temos empresas que ainda são formais, né? E que daí, se você fosse lá nessa empresa, como você está hoje, de camiseta e tal, você seria visto como alguém que não está inserido, de alguma forma não está inserido, né? Outras empresas são formais. Por exemplo, você entra numa agência de banco, você tem a expectativa que o gerente seja sentado lá de paletó e gravata, ou de gravata, né? Seria muito estranho você entrar num banco e encontrar o gerente de camiseta e sandália de dedo. O mocelinho com, né, o crachá. Mas professor de cursinho, ele combina, não é? Então, eu acho que tem a ver escritor ele também, né? Combina. Combina, né? Ele está muito bem assim. Mas então, depende da função também. A gente tem que tomar cuidado. Isso não quer dizer que eu vou mudar a minha essência, mas quer dizer que eu devo me adequar ao ambiente onde eu estou, com a postura adequada também, é isso? Nós damos uma dica para candidatos, né? Pode dar. O candidato fala assim, como é que eu vou na entrevista? Eu vou de gravata? Como é que eu vou? Né? Mesmo quando nós sabemos que a empresa não é tão formal, né? Que ele vai trabalhar no dia a dia sem gravata, a gente fala, vai de gravata, porque essa você sempre pode tirar. Você sempre pode tirar a gravata. Olha só. Tira o paletó, enrola a manga da camisa, tá bem, né? Dura se você precisar de gravata e não ter, né? Daí não dá. E isso vale também para mulheres? Qual conselho a gente dá para a mulher? Definitivamente se vestir de forma conservadora e clássica. Definitivamente, né? O que é conservador? É um vestido mais comprido. Mais comprido. Menos decote. Tá. Mesmo que você tenha investido 10 mil reais no silicone, não é hora de mostrar, é isso? Exatamente. Na verdade, o que você está tentando demonstrar, o que você quer demonstrar, é a sua capacidade de produzir resultados para a empresa, não os seus dotes, né? Em princípio não é verdade? Progresso é a próxima dica. Sabe por quê? Maria Marta, eu queria comentar com você o seguinte, a dica de progredir, muitas vezes passa a ser angústia de algumas pessoas. Porque às vezes a pessoa está bem onde ela está. E por que ela tem que mudar? Por que ela precisa progredir? Por que, por exemplo, precisa querer uma promoção no trabalho? Nem que a gente vê gente que está bem do jeito que está, mas alguém falou para ela que ela tem que mudar? Muita esposa mandando o marido ganhar mais, o coitado às vezes não quer sair de onde ele está. É como se isso fosse o único protocolo, né, Maria? Fosse a única maneira de você dizer que você é bem-sucedido. Né? Então, é muito complicado. E hoje a gente vive isso. Né? São várias formas. Tem gente que quer enriquecer mais com o tempo, quer ter mais tempo. Isso é progresso. Né? Tem gente que quer mais tempo para se exercitar. Isso é progresso. Tem gente que quer voltar a estudar, investir o tempo lá e não no trabalho. Isso é progresso. Então, a gente volta ao Raul, né? As mudanças individuais. A gente precisa saber ganhar menos também. Eu vou pedir para o Renato Mussolini um comentário. Claro, não é porque eu estou falando de ganhar mais ou menos. Mas eu sei que você tem uma certa qualidade de vida. Você tem uma chácara e você gosta. E certamente, quando você está na chácara, eu sei que você escreve seus livros também, mas certamente você não está trabalhando. Eu acho que é uma opção também de ritmo que a gente tem que ter, né? Maria, nós devemos, é óbvio, todos precisamos do dinheiro, vivemos uma sociedade capitalista e queremos o conforto para nós e para as pessoas que nós amamos. Porém, se você só pensar no material, você não vive. Você precisa ter um tempo para ler algo que você não vai usar profissionalmente. Você vai ler porque você gosta de ler, porque é algo prazeroso para você. Se nós não tivermos a capacidade de criarmos espaços para que possamos fazer coisas que nós gostamos, não vale a pena você se esforçar tanto para conseguir as coisas materiais, porque tem pessoas que têm muito dinheiro, mas praticamente elas não vivem. Elas vivem naquele círculo de trabalho
e praticamente quando elas percebem, a vida passou e elas estão ricas. E daí? E daí? E manter a mudança é a última dica antes que acabe o tempo do programa, porque eu estou de olho e faltam poucos minutos, certo? O que é manter a mudança? Maria Marta, eu me referia ao seguinte, vamos ver se você me acompanha, que você sempre acompanha, que é sempre surpresa essa dica para você, né? Eu posso mudar, obviamente posso mudar, mas às vezes eu preciso esperar aquela coisa também se solidificar antes de pular para outra. O que a gente percebe é que tem gente saltando de um lugar para o outro, demais, e não mantém mudança nenhuma. Posso mudar sim, mas puxa vida, dá uma pausada para aquela outra coisa também vingar. A gente não falava também de plantas agora no intervalo? Então, às vezes a planta tem que pegar também. A gente não pode querer que de uma hora para outra ela já cresça e floresça, né? Nossa, Maria, acho que isso é tão importante. Talvez essa seja a grande dica da mudança, né? A gente tem que fazer o banquete, prepará-lo, planejá-lo, mas a gente tem que desfrutá-lo. Né? Porque de nada adianta a gente não poder apreciar. Né? Então, acho que a manutenção de certas mudanças não é só para a gente manter a base, a estrutura que a gente já falou aqui hoje, mas é também para a gente degustar aquilo que a gente constrói na vida. Porque se a gente não tirar tempo para isso, para quem quiser preparar e planejar? Bom, tá aí a boa dica, eu tô com fome de novo, né? Porque a Maria Marta acabou de falar de comida, eu lembrei que eu tenho que comer, tem que tomar meu lanchinho, não é verdade? Soni, Luxizin e Cris Maciel, queridas arquitetas, obrigada por esse magnífico estúdio com o qual, né, vocês nos contemplaram. E, claro, Rafaela Fortunato encerra com mais uma música de sua autoria, nosso momento musical aqui no Fale com Maria. Semana que vem tem mais, e mais um tema que diz respeito ao teu coração, aquilo que diz respeito à tua importância enquanto ser humano, enquanto familiar. Deixa eu girar no meu compasso, deixa eu errar a direção. Não tem seguido o mesmo traço, com uma régua paralela contramão. Deixa eu girar no meu compasso, deixa eu errar a direção. Não tem seguido o mesmo traço, com uma régua paralela contramão. Eu corro atrás do intangível, nas entrelinhas da visão, desafiando os meus limites à noite da contradição. Eu gosto mesmo é do impossível, beirando a incompreensão, desrespeitando os meus limites sem rota ou definição. Eu não sou bossa, eu não sou samba, eu não sou funk, eu não sou bomba, não sou rock, nem sou tango, eu estudo flamengo com mamba. Eu não sou blues, nem hip hop, eu não sou reggae, não sou pop. E não vinha me chamar de jazz, não me encaixa em rótulos, que eu quero é paz, deixa girar. Deixa eu girar.